Renato Portaluppi precisa sair do Grêmio. Sim, eu acho que o Renato tá mal, né? Tem cometido erros muito importantes. Eu acho que o Renato é responsável por alguns pontos preciosos que a gente tem deixado pelo caminho. Ele faz algumas coisas que não se justifica nem tendo um elenco sabidamente fraco, que a gente sabe que a gente tem, né? Mas esvaziar o meio de campo é um negócio que tu não pode fazer, mesmo tendo um elenco fraco, né? Insistir no JP Galvão é uma coisa que não dá para fazer. Enfim, uma série de problemas que o Renato vem apresentando que sim, de alguma forma, ajuda a colocar o Grêmio nessa situação delicada na tabela. Mas eu acho que o Renato tem que sair do Grêmio por uma análise que eu faço que não diz respeito ao trabalho dele. Porque o trabalho dele, beleza, uns vão achar que ele tinha que ter saído há muito tempo, outros vão achar que o trabalho dele é médio, outros vão achar que é muito bom, porque ele faz milagre com o elenco que ele tem, e cada um pensa o que quiser. Eu, particularmente, já manifestei minha opinião aqui várias vezes, né? Que eu fico no meio termo, mas que agora, nessa temporada, nesses últimos episódios dessa temporada, principalmente, eu acho que o Renato está começando a se atrapalhar um pouco mais do que o normal. Eu acho que ele já está sim comprometendo num nível mais preocupante. Só que esse é outro papo, cara. Esse é outro papo cheio de nuances, cheio de opiniões divergentes, talvez, entre os gremistas. Eu acho que o Renato tem que sair por um outro motivo. Por um outro motivo. Eu acho que a gente criou, em volta da figura do Renato, um ranço generalizado de gremista com gremista, né? Dos renatetes contra os anti-Renato, né? Os caras que defendem ele sob qualquer circunstância, né? Apoio incondicional, contra os caras que xingam o maior ídolo do clube de verme, de lixo, né? Os caras que, quando vê falando do Renato, parece que estão falando de um inimigo pessoal. E é da estátua. É da estátua. Então eu acho que a gente chegou num patamar que talvez até tenha sido criado em virtude de o Renato treinar o Grêmio há muito tempo. Há muito tempo. Uma criança, talvez um adolescente hoje, mal e mal saiba o que é torcer pelo Grêmio sem ser com o Renato na Casa Mata, cara. Isso é muito grande. Eu me criei com o Danley, goleiro do Grêmio, e por muitos anos eu não sabia o que era torcer pro Grêmio sem ter o Danley no gol. Né? Eu brincava com os amigos ali, eventualmente quando eu tava jogando no gol, eu defendia uma bola, eu gritava Danley. Era sinônimo de goleiro para mim, assim. Eu lembro que foi estranho quando o Danley deixou o Grêmio. E de certa forma, para uma geração inteira, o Renato já tem esse peso também. Só que o Renato é um técnico, né? Uma posição que é mais polêmica, que atua de uma forma diferente, que tem a gestão do grupo na mão, né, a escala, substitui. Então é uma situação um pouco mais delicada, digamos assim. E cara, por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque eu acho que essa polarização que se criou em torno do Renato é muito nociva ao clube. E talvez ao próprio Renato, talvez isso seja um peso para ele, né? Tá sendo pesado, tá sendo, eu falo há tempos também, e esse é outro motivo que, na verdade, é a mesma coisa, tá no mesmo balaio, tá? Mas eu falo há tempos que eu sinto um Renato de saco cheio, um Renato sem brilho no olho, um Renato que eu sempre dou o exemplo, sai do Grenal sem dar a coletiva, que tá com a cabeça em outra coisa, né? Um cara que, poxa, o Grenal é Grenal, cara. Eu vou estar mergulhado nesse jogo uma semana antes e um dia depois ainda, né? Estudando o adversário, estudando o que deu certo, o que deu errado, dando entrevista, falando com os atletas, ganhando ou perdendo. O Renato parece que já tá aqui, ó, num modo zero brilho no olho, assim, parece que nada mais motiva ele e um desmotivado não consegue motivar terceiros também, né? Então tem todo esse combo assim por trás do Renato que eu acho que tá ficando pesado, né? Sobretudo pela polarização que eu tava falando, né? Esse conflito entre gremistas, entre opiniões, desrespeito de lado a lado às vezes, né? Gremistas xingando gremistas.
parte desses xingando o próprio Renato, né? Eu não tô falando aqui de criticar o Renato. Criticar o Renato eu critico aqui, vídeo sim, vídeo não. Falando de hostilizar, xingar, né, cara? É triste ver isso para um ídolo, né? Um cara que fez o que fez, um cara que deu o maior título da história do Grêmio, né? Tu dizer, meu Deus, o trabalho dele é um lixo, embora não sejam as melhores palavras para dizer o que tu quer dizer, até vai. Agora dizer o Renato é um lixo, cara. O Renato é um verme, cara. Eu não falo assim nem de treinadores insignificantes que passam pelo Grêmio. E olha que eu pego pesado, eu bato forte, né, nas críticas e bati muito em Mancini, em Thiago Nunes e etc, né? Mas não com essas palavras. Agora, em se tratando do Renato, eu acho que tu desrespeita a pessoa Renato, não é o profissional, não é o treinador, e por tabela tu desrespeita o Grêmio, a história do Grêmio. Tu tá chamando de lixo, de verme, de não sei quem, o cara que fez os gols no Mundial. O cara que te deu títulos como jogador, como treinador. O cara que tem uma estátua na nossa casa, né? Então, eu discordo muito disso que está acontecendo. Eu acho que isso, repito, pesa o ambiente, deixa a coisa mais conturbada. Qualquer debatezinho sobre o Grêmio vira. Parece a política brasileira, sabe? A galera perdeu um pouco a razão, o senso crítico, virou Grenal, virou time. E dentro do Grêmio criou-se um pequeno Grenal chamado Renatetes contra. Né? Então tudo vira Renato ou anti-Renato e é de uma forma bizarra, cara. Bizarra. O Renato tem que sair para respirar novos ares, para o Grêmio oxigenar, para o Grêmio tentar uma nova aventura, mas não uma aventura a lá Thiago Nunes, com o Renato caindo no meio de uma... Acho que foi na pré-Libertadores que ele cai, né? Com Covid, o Renato nem estava treinando o time, estava em casa isolado. Foi todo aquele ambiente conturbado, daí o próprio elenco do Grêmio pega Covid na comemoração do Gauchão e ficam vários... desfalques nas primeiras rodadas do Brasileirão. Então assim, não. Vamos tirar o Renato num contexto tranquilo que seja. Dezembro. Né? A depender da sequência desse ano ainda, se a coisa não escalar para um nível mais... Né, se não, dependendo dos próximos acontecimentos, poderia até cair antes. Mas assim, na melhor das hipóteses, tá. Escapa do rebaixamento, resolve tudo certo. Dezembro, tchau. Todo mundo segue a sua vida. E acabou, cara. E vamos tentar voltar à normalidade de ter um treinador normal, pro bem e pro mal, né? Porque o Renato, ele é essa figura pro bem e pro mal. E agora a gente deveria ter um treinador normal no ano que vem, pro bem e pro mal. Né? Eu tô dizendo isso tudo baseado em tudo que eu acompanho há tempos, né? Diante desse caso Renato aí, mas para mim, assim, principalmente saltou aos olhos essa doencinha, essa polarização doente que a gente está vivendo. Ontem, quando eu fiz um vídeo aqui neste mesmo canal, cara, em que eu critiquei o Renato por todas as cagadas que ele fez no jogo. Eu começo o vídeo dizendo que ele botou no lixo 2 pontos, incinerou 2 pontos. Eu boto a culpa totalmente nele. Eu digo, apesar do elenco fraco, isso que ele fez não se justifica. Né? Eu fiz um tweet agora, quem tiver interesse, eu resumi mais ou menos as minhas opiniões do vídeo, né, algumas delas, e depois eu listei logo abaixo, no mesmo tweet, alguns comentários que eu recebi no vídeo de ontem, aqui no YouTube. Cara, tá passando pano, mais uma vez, Lucas, tô passando pano pro Renato, e algumas pessoas me xingando até, e não sei o quê. Isso que eu só selecionei lá alguns comentários que falavam de mim, que criticavam a minha postura de defensor do Renato, não sei o quê. Porque os comentários que criticavam o Renato só especificamente eram muito piores, né? Os conteúdos eram muito piores e muito mais numerosos, esses comentários, né? Então assim, cara, eu fiquei pensando, eu fiz um vídeo de 19 minutos criticando o Renato, chamando ele de limitado, falando que se fosse o Filipão no lugar dele, jamais teríamos tomado aquele empate, dizendo que não tem como falar daquela perda de 2 pontos sem dar esse crédito, essa culpa, né, pro Renato majoritariamente. Eu falo um monte de coisa nesse sentido. Eu critico veementemente a entrada do Galvão e critico a justificativa que o Renato deu para botar o Galvão. Eu critico o rodízio de goleiros e chego a questionar, dando esse exemplo dos goleiros, se ele não tá perdendo a mão até na gestão de grupo que ele costumava ser bom. Cara, eu fiz uma lista no meu Twitter lá de coisas que eu falo
sobre o Renato, criticando, responsabilizando ele pela nhaca, pela cacaca, né, que o time fez, acabou fazendo no jogo de ontem. A miniatura do meu vídeo tá lá, 2-2, foto do Renato e tá assim, na conta dele. O título do vídeo, primeira frase em maiúsculas, Renato errou feio. E aí os caras falam, lá vai tu defender o Renato. Cara, é inacreditável. Sabe por que isso acontece? Porque a galera não se satisfaz com eu criticando o Renato aqui ou ali. A galera quer ver sangue. E óbvio que eu faço ponderações no vídeo, eu falo assim, gente, eu acho o Renato um bom técnico. Eu acho, cara. Mas nessa temporada ele tá errando muito, né? Eu acho ele um bom técnico, mas o jogo de hoje é totalmente culpa dele. Não interessa, eu falei que ele é bom técnico, não interessa o que eu falei depois. Gente, o Renato tem boas temporadas na carreira, tem bons trabalhos na carreira, mas neste ano não tá sendo um. Ah, não, falou que ele tem bons trabalhos na carreira, vamos xingar o Lucas Von. Sabe? Eu falo, gente, eu acho que até o 2-0 o Grêmio estava jogando bem. Isso é mérito do Renato, que organiza o time, que arma o time, né? Aí eu falo, e depois ele mesmo estragou tudo que ele ajudou a construir. Né? Eu tô falando isso para botar a culpa nele. Mas não. Tu viu algum mérito no Renato? Sim, assim como eu critiquei o Renato pelo time não ter jogado nada contra o Atlético Goianiense, eu tenho que ter a coerência de dizer, opa, contra o Palmeiras estava jogando direitinho, mérito do Renato. Né? Ele que arma o time, ele que organiza o time. Só um pouquinho, tem que ter o mesmo critério. Né? Mas eu tava falando aquilo para fazer a vírgula e criticar o Renato na sequência. E responsabilizá-lo por alguma questão na sequência. Não dá, a galera ficou louca. Não todo mundo, né? Óbvio que teve comentário concordando comigo, outros discordando elegantemente, outros puxando outro ponto de vista. Teve de tudo. Mas teve uma galera considerável, cara, achando que eu passei pano, porque esses queriam que eu chamasse ele de verme, queriam que eu dissesse que ele não é treinador, que ele é o entregador de coletes, não treina nada, é um vagabundo, e não sei o que. Cara, só um pouquinho, sabe? Isso aí é de uma ignorância, para dizer o mínimo, em relação a qualquer treinador. Se o cara não for mau caráter, não sacanear o clube, se o cara for apenas ruim, insatisfatório, né, no trabalho dele, não tem por que chamar o cara de mau caráter, de vagabundo, de lixo, não tem por quê. Este cara sendo o Renato Portaluppi, o pai do Inter, o pai dos Grenais, o cara campeão da América jogando e treinando, o cara que nos deu um Mundial, o cara que nos tirou do jejum de títulos dando penta da Copa do Brasil. Só um pouquinho, velho. Pelo menos critica à vontade e critica com contundência e exige pro Guerra a saída do Renato amanhã. Mas faz isso com respeito, cara. É o primeiro passo pra gente sair um pouquinho dessa loucura que a gente tá vivendo, que é doentia e desgastante, sabe? Mas como eu não sou otimista a ponto de achar que essa chave vai virar, que a galera vai entender, vai se conscientizar, que as discordâncias seguirão existindo, mas de uma forma civilizada, como eu não tenho esse otimismo, eu acho que o Renato tem que sair. Ele tem que sair pelo bem do Grêmio e pelo bem dele até. Eu acho que ele tá de saco cheio. Ele tá claramente de saco cheio e isso é ruim para a vida dele, para a saúde dele e respinga no próprio clube, né? na atuação dele, enfim, no cansaço dele. Eu acho que ele não tá entregando assim com aquele sangue no olho, com aquele brilho no olho de outros momentos. E o Renato é um cara sanguíneo. O Renato funciona muito no modo sanguíneo. Quando esse sangue tá morno, cara, aí as limitações dele, né, emergem assim e ficam mais aparentes. É mais ou menos o que eu vejo. Eu ainda não acho que seria legal ele cair agora. Eu acho que pode causar um efeito mais contrário, mais negativo do que positivo, assim, né, de turbulência e tal. Mas também, como a gente sempre fala que o futebol é dinâmico, né? Eu falo isso hoje, daqui a algumas rodadas, ou dependendo do que ele fizer algum dia, ou disser no outro, ou enfim, as águas estão passando por debaixo da ponte. Essa minha opinião, ela não é, né, fixa, imutável. Mas eu ainda acho que ele deveria acabar esse ano e acho que ele tem condições, com todos os erros e limitações dele e do elenco, eu acho que ainda tem condições de fazer um ano minimamente digno, né? Mas independentemente do resultado do ano, eu já tinha falado no início do ano passado
que eu via com bons olhos uma troca de técnico para o início deste ano, né? Por motivos bem semelhantes, tá? Mas eu só falava isso, que eu via com bons olhos, que eu não, eu não estava me opondo a tirar o Renato e tal. Agora eu já acho, eu vou além. Eu acho que o Renato tem que sair no final do ano e o Grêmio desde já tem que pensar numa alternativa para fazer uma temporada diferente e mais leve, pelo menos mais leve. Se o treinador que vai chegar aí vai dar resultado ou não, isso a gente discute depois. Mas primeiro a gente resolve esse problema da doença, sabe, desse peso que a gente está vivendo por conta dessa polarização, dessa celeuma, desse extremismo assim, que boa parte dos gremistas estão sendo pela qual boa parte dos gremistas estão sendo acometidos. Feito! Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.